Temperos de Cinema. Estamos aqui novamente nessa série deliciosa que a gente está fazendo aqui na Casa Santa Ângela. O Temperos de Cinema, você já sabe, é um programa que mistura cinema, gastronomia e uma boa conversa. E aqui, nesse ambiente de casa, fica muito mais gostoso, né? Então a gente recriou, sabe quando você assiste aquele filme e quer conversar sobre o filme depois? A gente está recriando isso aqui nesse ambiente. Nós estamos aqui na Casa Santa Ângela, no decorado do Vigore. Aliás, Vigore, eu quero lembrar que é uma palavra em italiano que lembra energia, vitalidade, resistência, força. E foi nesse conceito que a gente se baseou para escolher os filmes que a gente vai comentar. Eu estou aqui nessa sala super gostosa com as minhas convidadas. Laura Buoro, que é jornalista e escreve conteúdo de gastronomia. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada, Fátima. Meninas, uma delícia estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo convite. Adoro esse bate-papo. Eu também gosto muito. A Natália Bocaneira, que já faz parte do cast fixo do Temperos de Cinema, que é crítica de cinema. Seja bem-vinda mais uma vez, Natália. Obrigada, Fátima. Obrigada, meninas. Alegria de estar aqui de novo. Estamos recebendo pela primeira vez a Jéssica Ribeiro, que é fisioterapeuta e veio aqui conversar com a gente sobre esse filme que a gente vai comentar, que eu já vou falar já. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada pelo convite, meninas. Hoje nós vamos comentar o filme, já que a gente vai falar de força, de resistência, O Escafandro e a Borboleta. Esse é um filme francês muito especial, ele é um cinebiografia, é um drama. Ele é baseado na vida de Jean Dominique, que ele era editor da revista Elle, ele tinha 43 anos, e uma vida intensa, imagina, né, diretor da Elle. De repente ele sofre um derrame cerebral, e aí quando ele acorda, ele tem uma rara paralisia, ele está lúcido, consciente, mas o único movimento dele é com o olho esquerdo. Mas ele recusa-se a aceitar isso e se entregar. E ele começa a aprender a se comunicar e constrói um mundo novo. Ele pisca letras do alfabético, forma palavras, até parágrafos, textos inclusive. E ele constrói um mundo para ele, usando a sua imaginação e a sua memória. Esse filme é muito bonito, é muito sensível, marcou a vida de muita gente, a gente vai ver aqui. Natália, eu sempre gosto de começar com você, você sabe, né? Esse filme, ele é baseado numa história real. Ele aborda um assunto delicado. E a que você atribui o sucesso que ele alcançou? Eu acho que muito desse sucesso, Fátima, está atrelado ao próprio Oscar, né? Eu acho que o Oscar ele tem esse poder de dar uma alavancada em alguns filmes que não são estadunidenses, que é o caso dele, né? Um filme francês. E que quando ele recebe tantas indicações, o filme recebeu 4 indicações, ele fura essa bolha, né? A gente, infelizmente, eu vou dizer, a gente consome muito mais cinema estadunidense do que cinema brasileiro, do que cinema de qualquer outro lugar do mundo. Então o cinema francês acaba entrando também nessa caixa que é um pouco mais nichada. E quando ele entra pro Oscar, ele fura essa bolha, né? Ele se torna mais acessível. E é uma história muito impressionante, né? Então a gente tem alguns diferenciais, que é você ter uma história real, você ter uma história de uma doença raríssima, né? Que aconteceu com uma pessoa tão, digamos, importante, que tem uma celebridade, sim, uma né? celebridade, tem uma vida muito ativa de celebridade, que era o caso dele, né? E que de repente se vê realmente dentro do escafandro, né? Aprisionada no próprio corpo. Então eu acho que muito do sucesso é pela história também, por ser essa personalidade e pela própria condução, né, do diretor. Porque você trazer uma história dessa do ponto de vista do paciente, com a câmera subjetiva, né? Que é sempre, a gente tem por a maior parte do filme o olhar dele. É o olhar dele. Então isso é muito impressionante, porque é uma visão já mais fechada, né? A gente sente ele piscando, a gente enxerga com o piscar dele. Eu acho que é uma união de coisas aí que contribuem para esse sucesso. Laura, desculpa, Jéssica, né? Eu às vezes troco o nome, né?
Você, como profissional da saúde, muitas produções, muitos filmes abordam doenças, patologias graves, né? Uhum. E como que você vê isso no cinema? Um filme trabalhar com isso, mostrar esse lado, né? Numa trama que às vezes é ficção, às vezes é real. Como você vê isso? Eu acho que é bem interessante, porque eu acho que é uma conscientização, acho que é uma celebração de uma conscientização de informação, mas não somente em relação à doença, mas em relação ao coping, ou seja, ferramentas de recursos internos que nós todos temos esse poder, a gente precisa acessar. E nesse filme mostra muito bem, né, essa resiliência, esse coping. Esse não se entregar, né? Exato, exatamente. Então, assim, a gente vê que ele aceita, mas sem resignação. Né? E aí enfim, eu acho muito importante essa forma de conscientização. Eu acho que é bem interessante essa linha de filme. Laura, eu sempre gosto de ver o olhar jornalístico da Laura, principalmente quando a gente fala de temas que são reais, né? Você concorda? Você acha que isso pode trazer uma contribuição positiva para a sociedade, mostrar esse tipo de situação no cinema? Bom, realmente vocês sabem que eu adoro filmes baseados em fatos reais. Esse filme é um dos filmes que marcou assim a minha vida. Eu assisti na faculdade, se eu não me engano, logo em 2008, um ano depois que ele foi lançado, ou mesmo em 2007. E na época eu até tenho um trabalho de uma iniciação científica que eu fiz na faculdade sobre a revista Elle. Então eu me vi muito nessa realidade assim do filme. Estava no começo da faculdade, então tem, né, se almeja esse negócio dessa vida maravilhosa dele, né, de festas e muito bem sucedido e sempre muito bem quisto, e daí, de repente tudo é interrompido, né? Esse filme mexeu muito comigo, é um filme que eu adorei quando eu fiquei sabendo que a gente ia falar, porque é um filme que eu penso com frequência por essa força dele, né? E eu acho que assim, ele é um filme que ele podia ser muito chato, porque ele é um filme extremamente parado, né? Uhum. Só que foi feito de uma tal maneira e você sente a força dele, né? Também acho muito legal mostrar toda essa revolta dele, que é óbvio que ele não queria estar nessa situação, né? Claro. Não é legal. Óbvio que não é fácil. Não, então é isso, né? Da gente conseguir tirar essa força que todos nós temos. Infelizmente, a gente só acessa numa situação extremamente ruim e difícil. Sim. Mas eu sinto que a gente transborda com essa força dele, né? A gente termina esse filme, tipo, preciso fazer mais da minha vida. Como que eu tô fazendo tão pouco com a minha condição física perfeita 100%? Esse filme é demais comigo, demais. Eu nem sei se eu consigo falar muito do lado jornalístico, porque ele realmente mexe com o meu emocional, assim. Mas dentro do que você falou é isso, ele contribui muito então para a sociedade, porque Sim. Se ele faz você pensar, né, ou seja, eu tô livre, eu tenho tanta coisa e sutilmente, ou não tão sutilmente, mas até mostra, né, que enquanto ele estava super bem saudável, ele até tinha um quê de arrogância, Sim. né? Então, muitas vezes pra gente olhar pra nossa vida, né, e falar, pera, mas o que eu tô fazendo hoje com toda a saúde que eu tenho, o poder que eu tenho do ir e vir e fazer o que eu bem entender, pra onde eu tô levando isso, né? Porque na realidade a gente nunca sabe mesmo o que espera, né? De amanhã, né? Exatamente. E ainda que a gente fale de uma pessoa que tem estrutura para ter o melhor atendimento médico possível, inclusive para escrever um livro piscando os olhos, que é o caso dele, né? Ele tem estrutura, ele tem pessoas trabalhando para ele. Ainda assim, se necessita de uma força de vontade gigantesca para fazer isso. Exatamente. A estrutura financeira, o que o financeiro proporciona não é tudo. Então, ele precisa de força mesmo, que é o que a gente está tratando aqui nessa série, né? E você falou uma coisa interessante sobre a direção, que mostra, trabalha muito com câmera subjetiva, que você vê o olhar dele, né? Mas o que mais te impressiona no filme? A direção ou a interpretação? Porque o Matthew também tá maravilhoso, fenomenal, né? Eu acho que um pouquinho das duas coisas, mas para mim o que se destaca mais seria a direção.
Porque é através dela que que eu acho que o filme vai ganhar o que ele tem de mais forte, assim, que é esse olhar diferenciado, que é a gente se colocar no lugar da pessoa que tá ali aprisionada, né? Até acho que se chama síndrome de aprisionamento, o que ele desenvolve, né? É isso, né? Gera uma De agonia isso. É uma angústia, agonia. você realmente se sente encarcerado junto com ele. Sim, é. Então, por mais, maravilhoso o Matthew, eu acho que é uma junção de coisas, mas eu acho que a direção, pra mim, é excepcional, assim, um excelente trabalho. E a Laura falou um negócio interessante, que ele tinha tudo para ser um filme cansativo, né, maçante, né, e ele não é. Justamente né? por essa visão e por essa troca que ela proporciona, né, porque ele cria um laço com a enfermeira dele que é muito forte, né, que é ela que vai transmitir, que é ela que vai ser a linha de contato dele com o mundo. Então, você fica intrigado com aquela relação, porque você é uma pessoa pensante, é um ser que tá ali totalmente lúcido, um ser pensante, e ela que é responsável por transmitir isso. Então, é uma conexão muito bonita. Aliás, sobre essa profissional, Jéssica, porque eu confesso que quando eu assisti, eu fiquei assim, falei, nossa, eu nunca imaginei que tivesse isso, alguém que conseguisse estimular nele, trabalhar isso de se comunicar pelo olhar, né? Então eu queria saber, assim, essas práticas na saúde, na medicina, a gente pode considerar isso uma coisa comum, real? Olha, eu vejo que isso, na verdade, é uma ponta do iceberg, na verdade. A medicina tradicional, e não estou falando mal porque eu sou da área de saúde, acho que ela é um pouco mecanicista, né? Eu acho que tá faltando mais essa parte humana que traz dentro desse filme. Então, eu acredito que se fosse uma outra oportunidade, o profissional chegaria para um paciente desse, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho ali, porque é o porque que ela eu se tenho. doa 100% a ele, né? Ela se doa, Ela se e ela coloca extrai dele uma essência. Exato, ela extrai dele uma essência que é a única que sobra, entre aspas, para ele. Então, eu acho que isso não é comum, respondendo, acho que não é tão comum na medicina tradicional, mas também acredito que está mudando, cada vez mais está mudando, mais práticas humanistas, né? Mas eu acho que ainda não é a realidade ideal. Porque né? você falou uma coisa importante, ele não se entrega, ele tem vontade de a luta, né? Mas ele dependia de alguém para ajudá-lo. Exato. E aí, assim, eu trago até uma outra questão que eu acho que é bem importante. Nós temos dentro do cérebro, trazendo uma visão um pouquinho da fisioterapia, né? Nós temos dentro do cérebro vários setores, várias partes. Mas eu costumo dizer que a gente tem duas partes do cérebro, que uma é aquela que quando a gente está sob um estresse, que a gente está completamente oxidado mesmo de informações, de problemas, a gente muitas vezes entra nesse cérebro que aumenta muito mais o estresse e isso diminui o nosso poder de tomada de decisão. E a gente tem um outro lado do cérebro que quando a gente viaja, quando a gente está super de bem com a vida, a gente tem lucidez, clareza de tomada de decisões. E foi o que aconteceu com ele, né? Ele teve um momento, obviamente, provavelmente ele teve um momento de afundar. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas ele trouxe de novo essas ferramentas, esses recursos internos. Ok, estou nessa situação, mas eu tenho como mudá-la, né? E ele entrou nesse lado desse cérebro. Ok, deixa eu baixar meu nível de estresse. E aí tomou uma decisão muito assertiva, por sinal, né? Olha que Então, interessante. Mas encontrou alguém que estava ali a serviço dele, né? Senão nada adiantaria essa força dele. Exatamente. Foi uma união aí de poderes, né? De situações bem interessantes, né? Porque ali a profissional de saúde humanizou total Sim, o paciente. e aí o que acontece nesse momento? Ela trouxe uma palavra super interessante. Ela humanizou esse processo que fez com que ele diminuísse talvez um pouco desse estresse. Ok, eu estou com alguém que quer me ajudar. Porque quando a gente está no meio social, que a gente se sente acolhido, a gente entra nesse lado do cérebro. A gente ativa esse lado do cérebro. Olha que legal. É muito interessante. Então, esse filme é lindo, é maravilhoso. Ele traz pontuações muito interessantes que eu acho que nem a primeira pergunta, né? Se é importante ter esses tipos de filmes que trazem sobre doenças
muitas vezes não é só sobre a doença, mas sobre tudo que traz, é o bastidor, né? É o bastidor da doença. E esses níveis de recuperação, de resiliência. Seria muito fácil, eu acho, tratá-lo como, não vou dizer um objeto, mas ali uma pessoa que só vai demandar cuidados e especificamente. Exatamente. Aconteceu isso com ele, que sinto pena. muito. Coitado, agora a gente vai ter que cuidar Isso, dele. exatamente. Ela soube extrair dele, eu acho que é a missão que ele tinha, né? Sim. Porque depois que foi liberado, como fala, o livro? Publicado. Publicado, perdão, que foi publicado o livro, depois, acho que 10 dias depois ele morreu. Cumprir minha missão. Então ela foi essencial nesse processo, né? É muito lindo. E ele estava o tempo todo lúcido. Então, Sim. isso é muito dolorido, né? Porque você está lúcido e não tem como se. É uma alma livre presa, né? Exatamente. Uma mente extremamente criativa. E Laura, como que você conseguiu encontrar um tempero nesse filme tão denso e reflexivo? Ai, gente, eu fui muito nessa poesia do filme mesmo. Primeiro eu já queria pensar num canapé, porque pelas festas que ele frequentava, essa coisa mais festiva mesmo, então um canapé fácil. Pensei em algo elegante que remetesse à França, mas eu também daí pensei em uma... Bom, já vou revelar o que eu pensei para vocês, porque até fiz uma transformação para facilitar para quem tá em casa, para nossa receita. Eu pensei num vol au vent de palmito, que é, na verdade, uma cestinha de massa folhada que a gente pode colocar qualquer recheio. Eu escolhi o recheio de palmito, que é um clássico francês. Pra gente facilitar, que daí acaba não sendo um vol au vent, a gente pode fazer com massinha de pastel assada em casa e você faz o recheio. Então, trazer esse canapé. E eu pensei no vol au vent justamente porque ele tem essa delicadeza francesa e a fragilidade da situação do Dominique, do Jean Dominique. Então, assim, eu acabei entrando meio de cabeça nessa poesia assim, do filme mesmo para trazer essa resiliência e essa fragilidade naquele momento, com muito sabor, com elegância. Então foi isso que eu pensei. E algo pra gente poder compartilhar, assim, né? Delícia. Fácil. E você, lembrando que você que está acompanhando o programa, se você está acompanhando pelo rádio, pelo podcast, entra lá no YouTube para ver que delícia que é o espaço que a gente está aqui. A gente está numa sala batendo papo, né? E a receita dessa que a Laura escolheu vai estar lá, passo a passo, no blog do Temperos, no portal JJ, nas redes sociais da Santa Ângela, do Temperos e do JJ, para você poder fazer essa receita aí também, tá? E agora, já que a gente está aqui nesse espaço tão gostoso, nessa sala, com a Laura aqui com a gente vai degustar essa receita que ela está sugerindo. Olha que delícia. Vou servir para vocês. E eu também pensei muito nessa questão. Aqui a gente tem a base do canapé como uma casquinha, para a gente pensar nesse aprisionamento do corpo, né? Mais o palmito leve, mais temperado, que dessa explosão da gente pensar nessa liberdade da alma. Nossa, realmente é um filme que mexe muito comigo. A Laura arrasou, gente. Cozinha também é arte. Cozinha é arte. Também É arte. Eu Olha. falei que esse filme mexeu comigo. Realmente. Realmente. Deixa eu pegar um guardanapo. Nossa. Obrigada. Espero que vocês gostem. Com certeza. Nossa, Laura, delicioso. Leve? Muito leve. Eu adoro palmito, né? Já começa daí, mas leve. Massa crocante. Que incrível essa questão que você trouxe, né? O aprisionamento e a leveza. Sim. Né? O escafandro e a borboleta, que Sim, é o significado. Exatamente. Na gastronomia, meu Deus, Isso incrível. é temperos de cinema muito puro. Achei muita poesia hoje. É verdade. Acho que é o filme que criou esse inspirou, clima com aqui com a certeza. gente. Legal. Né? Nossa, maravilhoso. Muito Gente, esse programa já é uma delícia. Agora com essa degustação, então, eu não sei o que dizer, né?
Eu quero agradecer a minhas convidadas que estão aqui nessa sala deliciosa aqui do Vigore comigo. Obrigada, Jéssica. Foi muito bom ter você aqui com a gente para trazer esse olhar aí da profissional da saúde sobre o filme. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Natália, é sempre uma delícia ouvir o seu lado crítico aí do cinema. Muito gostoso estar aqui com você. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo papo gostoso de sempre. Laura, obrigada pela sua contribuição e por esse delicioso prato que você trouxe para a gente degustar. Eu que agradeço. A minha forma de amor é cozinhando. Nossa. Obrigada pelo convite, Fátima, Jéssica, Natália, uma delícia estar aqui. E passem as redes sociais de vocês para quem quiser conhecer o trabalho de vocês. Jéssica, por favor. essentiafisiopilates.com.br, tem o site e tem o Instagram Essentia Fisiopilates. Natália. É @Natália Bocaneira no Instagram, no X e no Blue Sky. Laura. Laura Buoro no Instagram e no TikTok. E você que está acompanhando a gente, siga as nossas redes sociais, se inscreva no YouTube, acompanhe toda essa série, a programação toda está no blog do Temperos de Cinema, nas redes sociais do Portal JJ, do Temperos de Cinema e da Santa Ângela. E agora eu vou embalar aqui o nosso programa para viagem, né? Hoje a gente está aqui no Vigore, da Casa Santa Ângela, nós comentamos o filme O Escafandro e a Borboleta e a gente degustou um delicioso... Fala o nome, Laura, por favor. Vol-au-vent de palmito. Vol-au-vent de palmito, tá? Que a receita tá lá no blog do Temperos. Até a próxima semana com mais um programa aqui na Casa Santa Ângela. A Santa Ângela abre as portas de um novo capítulo. Nós também sonhamos com um novo lar e ele chegou. Casa Santa Ângela. E por que casa? Para que as pessoas se sintam em casa. E é isso que a gente quer, a partir de agora, trazer essa proposta de transparência. Vocês estão vendo os vidros ali, as equipes nossas de administrativo, trazendo efetivamente essa aproximação com todo mundo que pisar aqui. A gente quer que aqui seja um espaço em que nós compartilhemos alegrias. Representa um marco para a gente, né? A gente estava num espaço que era um espaço legal, um espaço que a gente tentava proporcionar ao cliente um ambiente agradável, mas era um espaço que, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi adaptando ele, né? Aqui não, aqui é um projeto pensado para pensar nos nossos colaboradores, nos nossos parceiros, nos nossos clientes principalmente. Eu estou bem feliz, eu acho que a gente tem uma oportunidade de melhorar cada vez mais, né? E isso eu acho que representa um pouco disso. É um sentimento aqui de casa nova, né? A gente merecia uma casa nova. Eu estava comentando agora com o pessoal que tem pessoas que compram e voltam para ver o decorado, traz a mãe do interior, né? Ou traz algum amigo e fala, olha, vamos lá ver o que eu comprei.
ou quer uma sugestão de decoração. Então, essa experiência, essa conexão, essa fluência é o que traz para a gente esse relacionamento com que as pessoas se sintam bem fazendo um negócio sério. O negócio é sério. Comprar um imóvel é um negócio sério e importante de ser pensado e programado. Mas já tem essa seriedade no negócio. Então, com isso a gente traz a leveza. E a nossa casa hoje, ela está aqui para receber de forma leve, acolhedora, com conexão, com todos que quiserem vir para cá. Que delícia viver esse momento, que seja apenas o começo de muitas histórias que serão construídas por aqui. Casa Santa Ângela, de portas abertas para você.